Meus amigos, o futebol é a sua eterna capacidade de produzir as mais diferentes narrativas e de transformar heróis em vilões e vice-versa, e transformar a razão pelo fracasso em o motivo pela solução. Mais uma vez, a Inglaterra está no final de Eurocopa. Foi na de 2020 contra a Itália, agora enfrentará a Espanha na de 2024 e com o mesmo treinador, Gareth Southgate, sempre questionado por tudo e por todos, inclusive por mim. Afinal, o trabalho dele, a nível de desempenho, a nível do que se espera da Inglaterra com as peças que tem, é medíocre. O que ele produz é nada mais, nada menos do que o suficiente para ir avançando em determinadas competições, mais longe do nível de desempenho até individual que esses jogadores produzem, ou da máquina que a gente espera que a Inglaterra seja, com Foden, com Kane, com Bellingham, com Alexander-Arnold, com Bukayo Saka, com Declan Rice, entre outros. Porém, o fato é, a nível de resultado, o Southgate dá mais uma demonstração de que ele consegue excelentes resultados, né? A Eurocopa de 2020 já era uma prova disso, e agora a Eurocopa de 2024, 2 finais seguidas de Eurocopa, sendo que antes do Southgate, a Inglaterra nunca havia chegado em uma final de Eurocopa. Ou seja, eles tiram a competição, uma equipe que nunca tinha chegado na final dessa competição, e levam em 2 finais seguidas. Fora os bons desempenhos em Copa do Mundo, semifinal em 2018 e quartas de final em 2022. Porém, muito questionado em todas as competições e muito aquém do desempenho esperado até pelos próprios ingleses. Mas a gente chega nessa semifinal de Eurocopa de 2024, o jogo da Inglaterra contra a Holanda, e querendo ou não, você goste ou não, o Southgate é justamente a razão pela solução, né? A substituição que ele promove, as substituições que ele promove de colocar o Palmer e de colocar o Watkins foram diretamente relacionadas ao resultado do jogo, né? A Holanda pula na frente com o Xavi Simons aos 7 minutos, num baita gol, arrancado em velocidade, um chutaço no gol do Pickford. A Inglaterra imediatamente começa a tomar as rédeas do placar, não sente tanto gol, aos 18 vai conseguir um empate com o Harry Kane, num pênalti extremamente questionável. Eu tenho seríssimas dúvidas, afinal, o movimento do Dumfries pode se alegar um pouco de pé alto, né? Porque ele vai tentar bloquear o chute do Harry Kane, mas eu não vejo ele. Primeiro, não há intenção, e segundo, mais chute do Harry Kane na perna do Dumfries do que qualquer outra coisa. Mas, no fim, a arbitragem concedeu o pênalti, convertido muito bem pelo Keown em uma batida perfeita. E aí, a gente tem uma mostra também, antes das soluções do Gareth Southgate, a gente teve uma mostra da evolução da Inglaterra durante a competição, né? Afinal, o primeiro tempo, principalmente na Inglaterra, é muito bom. Imediatamente vai em busca do empate, imediatamente começa a criar chances. Depois do empate também continua produzindo. Tem finalizações com o Phil Foden, tem tentativas com o Harry Kane. Tem o Bukayo Saka também muito bem participativo na equipe da Inglaterra. Esse novo posicionamento dele com o Southgate fazendo total sentido. E a Inglaterra que jogou o seu melhor tempo, seus melhores 45 minutos na competição, justamente na semifinal. A Inglaterra fez uma Eurocopa como um todo ridícula, beirando o ridículo em alguns momentos. O jogo contra a Eslovênia no final da fase de grupos talvez seja o principal ápice desse péssimo desempenho. Aí passa para as oitavas de final e de maneira difícil consegue se classificar, consegue um gol no último minuto com o Bellingham de bicicleta, sabe-se lá de onde ele tirou aquele gol para conseguir um empate e ir para a prorrogação virar com o Harry Kane. Mas foi uma Inglaterra no geral muito aquém de qualquer expectativa. Só que é necessário convir de que ela melhorou para esse jogo contra a Holanda. O time parece mais organizado e tem que se também entender que o Southgate ele tem uma certa virtude. Inclusive, provavelmente será o título desse vídeo. O Southgate aceitou o erro e optou por mudar tentando o acerto. Ele começa com uma formação Eurocopa e essa formação imediatamente mostra que não estava dando certo, os 2 primeiros jogos são péssimos, e ele muda a formação, ele muda o esquema tático. Ele começa a testar outras alternativas. Ele, inicialmente, nos 2 primeiros jogos, o Cole Palmer não entra em campo. E aí no terceiro ele cede pela pressão também, cede pelo questionamento de fora, coloca o Cole Palmer em campo, que responde bem. E depois disso, em todos os jogos, ele participou. Alguns ainda querendo a titularidade dele, mas eu acho mais plausível de justificar a titularidade por conta de Saka, de Foden e tudo mais. Ele testa outras alternativas, movimentando o Saka de um lado do campo para o outro, ou até dando mais liberdade a ele. Você tem o Kobbie Mainoo como a principal mudança, né, nesse time. Ele começa como a última opção no meio campo. Inicialmente, o titular da posição era o Arnold no meio campo. Ele cede, vê que não dá certo, o time não funciona bem nos 2 primeiros jogos. Vem o Conor Gallagher,
que estava à frente do menu para o Southgate, para a maioria não estava. O Gallagher não responde bem e ele começa no mata-mata por menu e ele responde muito bem. É mais versatilidade, é mais físico, é mais ímpeto também, e fora a qualidade que o Manu tem, fora o nível de desempenho que ele está apresentando ser muito bom, e como foi durante a temporada com o United. Ele tem 18 anos? Tem, mas está mostrando ser um jogador de um psicológico muito bom e dando a resposta, dando conta do recado. Então o Southgate, ele se propôs a aceitar o erro dele e se propôs a mudar. Muitas vezes a gente vê, principalmente técnicos de seleção, insistindo em erros, insistindo na sua ideia original, insistindo que o que ele pensava está correto. Mas isso nem sempre vai acontecer. Mas você ter a humildade de aceitar que está errado e de se propor a mudar e de se propor a tentar outras alternativas, não se tentando mancar naquela sua ideia original, é de se admirar. Porque por mais que isso pareça óbvio, é muito pouco feito. E, no fim, o Southgate se propôs a isso. Ele se propôs a experimentar novas coisas, ele deu novas oportunidades a jogadores. E ele foi fazendo com que a Inglaterra começasse a entrar um pouco no eixo, a ponto de na semifinal conseguir fazer a sua melhor partida. O segundo tempo ele é mais morno, pareceu até em certa parte ambas as equipes com receio, mais receio de tomar o segundo gol do que vontade de fazer. Então, ambas muito preocupadas. E aí entra a principal mudança dele. Se teve a entrada do Manu, se teve a chance para o Palmer, se teve as outras alternativas que o Southgate buscou, a substituição, que também era um altíssimo risco, foi o que mais deu certo. Primeiro ele coloca o Palmer também e junto o Ollie Watkins, que é a mais encantadora delas. O Watkins substitui o Harry Kane e aí você pensa, minutos finais, próximo dos minutos finais, você tem um dos melhores batedores de pênalti da atualidade, que é o Harry Kane. A partida empatada, com chances de ir para pênalti, assim como a Inglaterra já tinha encarado penalidades no caminho até a semifinal. Você tira aquele que é o principal artilheiro do ano, o cara que mais fez gols na temporada, e o principal artilheiro da seleção inglesa, que também é o Harry Kane. Você tirar esse cara nos minutos finais do que você precisa, no jogo que você precisa de alguém que decida, soaria quase que insano, em todos os aspectos. E o Southgate opta por isso. Ele já tinha tirado o Kane na prorrogação das quartas, se não me engano. Mas, para aquele momento, era bem mais impactante. Ele tira, coloca o Watkins e num lance, nos 91 minutos, acréscimos da segunda etapa, o Palmer inicia a jogada, fornece assistência para o Ollie Watkins fazer o gol. Ou seja, ele beira a insanidade, mas ele se propõe ao risco de mudar. E aí ele sai. Não vou nem dizer que ele sai de louco para gênio, porque eu acho que beirar essa radicalidade é muito vazio, é muito fácil fazer isso agora. Mas, obviamente, era um risco que ele se propunha a correr e que dá certo. Então ele tem que ser realmente elogiado por isso, porque ele teve, principalmente, elogiado pela ousadia. Eu não faria a substituição que o Southgate fez. Eu não tiraria o Kane. Tem que assumir isso. Ele conseguiu realizar e fez com que desse certo. O Watkins decide o jogo, o Watkins vira o jogo. Então, há de se elogiar. É uma mudança arriscada. Se ele perde o jogo, talvez a gente estivesse julgando, ou a maior parte das pessoas tivesse, mas a ousadia que ele teve tem que ser elogiada, tem que ser reconhecida. E o trabalho, por mais que seja como um todo muito questionado e que inclusive, na minha opinião, não tinha nem que ter chegado a essa Copa de 2022, por mais que tenha um nível de desempenho muito abaixo do esperado e que possa produzir muito mais, a nível de resultado, ele deu respostas. Segunda final de Eurocopa da Inglaterra e uma seleção que nunca havia chegado em nenhuma. O Southgate mostrou mais uma vez que algum nível de competência ele tem. Questionar? Pode. Inclusive, deve-se continuar questionando. A gente não sabe como vai ser a atuação dele na final contra a Espanha, a atuação da seleção inglesa. Mas em 4, 6 anos de trabalho, há de se reconhecer que ele fez história já com a seleção inglesa. No mais é isso, a gente vai falar da final Espanha-Inglaterra um pouco mais pra frente. Esse jogo foi mais pra falar sobre a classificação dos ingleses. Espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal se você tá chegando por aqui agora. Valeu, tamo junto, até o próximo. Tchau!